Precisamos entender seus antecedentes. Muitos dizem que, por causa da guerra russo-japonesa de 1904 e 1905, que o Império Russo perdeu para o Japão. Porém, o real motivo, né, o Império Russo perder para o Japão, né, que foi uma grande humilhação na época, os russos não esperavam isso. Eles tiveram que ceder alguns territórios, né, os russos para os japoneses. Foi o financiamento do banqueiro judeu Jacob Heinrich Schiff. Eu já fiz um vídeo sobre ele, depois vocês conferem no canal. Outro motivo foi o evento conhecido como Domingo Sangrento de 1905, onde Nicolau II, último czar da Rússia, que na época acho que ele nem estava presente lá no palácio lá na Rússia, né? Teve até influência, né, da Okhrana, né, que era a polícia secreta lá, política lá da Rússia, né, controlava os tribunais, etc. Eles massacraram, né, mandaram massacrar a população que protestava. E esse evento ficou conhecido como Domingo Sangrento, né, massacraram os manifestantes, né, e foram repreendidos e mortos, né, a revolta. Também houve a revolta do encoraçado Potemkin, né, que em 1925 teve um filme, né, retratando essa revolta dos marinheiros lá na Rússia. Em 1917 foi executada a família Romanov, que governou por 304 anos, de 1613 a 1917, né? Lembrando que em 1905 teve a criação da Duma, que foi criada a Duma, e os sovietes depois, né, que o Nicolau II ele acabou se pronunciando, né, depois que ele voltou, e acabou se pronunciando, né. E então, voltando, teve isso, né, e podemos dizer também, para a gente entender esse período da Revolução Russa, a gente tem que voltar atrás, né. Então, os três últimos czares, né? O Alexandre II, que governou de 1858 a 1871, o Alexandre III, 1881 a 1894, e Nicolau II, 1894 a 1918, né? A Okhrana, ela era uma polícia secreta, né? Ela surgiu em 1881 e ela perseguia o Norodnik e o PSD lá, né? Sendo um dos agentes mais famosos, Roman Malinovsky, né? Que eram agentes provocadores, né? 1881 a 1917, né? Então, teve isso. E outra curiosidade é que podemos dizer que em 1898 surgiu o Partido Partido Operário Social Democrata Russo, em 1998, e em 1903 acabou ocorrendo uma rachadura, né, que surgiram duas correntes, os bolcheviques, né, e os mencheviques. E lembrando que nessa época aí o Império Russo era um país atrasado, né? Ele utilizava ainda o calendário juliano, né? Em vez do gregoriano. Era um país ainda que tinha muitos resquícios do sistema feudal, em pleno século XIX, né? E estava muito atrasado tecnologicamente, né? Então o pessoal passava fome, né? E houve uma industrialização que podemos considerar bem tardia, né, da Rússia. E o próprio o czar
Próprio czar Alexandre II, em 1855, ele tentou criar reformas e diminuir a repressão da Okhan, a polícia política, como eu falei, da Rússia, né? Então, porém, obviamente que isso não deu muito certo, né? Então, vamos ver. Em 1913, como eu falei, rachou ao meio, né? E os bolcheviques, que podemos dizer que a maioria, era liderado por Lenin e defendia a ideia de luta armada para chegar ao poder. E os mencheviques significava minoria e eram liderados por Plekhanov, né, que defendiam a ideia revolucionária de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como por exemplo as eleições. Em 1904 a Rússia tinha a maior população com 171 milhões de habitantes. Os estudantes universitários cresceram entre 1860 e 1914, de forma anual de 6 mil para 69 mil, e o número de jornais diários cresceu de 13 para 856. 80% da população era rural e 90% da população era analfabeta. Com a industrialização surgiu a classe operária e houve uma penetração das ideias socialistas. Nicolau II facilitou a entrada de capitais estrangeiros vindos da França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica. Esse processo de industrialização ocorreu posteriormente ao da maioria dos países da Europa Ocidental. O desenvolvimento capitalista russo foi ativado por medidas como o início da exportação do petróleo, a implementação de estradas de ferro e da indústria siderúrgica. O czar, que é derivado da palavra czar, né, derivado da palavra latim Caesar, né, que Júlio César, apesar de nunca ter se tornado imperador, na Roma Antiga foi sinônimo de imperador, né? Então, em latim, César se pronuncia Caesar, né? Daí surgiu a palavra alemão para imperador, Kaiser, e no russo, né, czar, né? Por sinônimo de imperador. E uma curiosidade, enquanto o povo passava fome, o czar Nicolau II dava banquetes, né? Quando o povo passava fome, Lenin eles queriam implantar as suas ideias socialistas, né? No Império Russo, ideias de Karl Marx e Engels, né? Que eles acreditavam que o primeiro país socialista seria não a Rússia, mas a Inglaterra, né? Mas eles erraram por causa da série de motivos. Então as ideias socialistas penetraram na população russa e ganhou muita força, né? Então, as principais causas foram o modelo agrário feudal, industrialização tardia e concentração de riqueza na aristocracia, fome, pobreza e insatisfação social, oposição à monarquia absolutista, novas ideias revolucionárias de governo, liberais e socialistas, repressão popular, como fala Domingo Sangrento, né? Então, e outra figura importante foi do Rasputin, uma figura proeminente na época, né? E pedia ao czar Nicolau II a saída da Rússia, né? Mas ele acabou sendo executado, o Rasputin, né? Tentaram envenenar o cara, matar de várias formas. Ele só acabou morrendo, acho que congelado num rio lá, perto da capital russa. Então, lembrando que a capital do Império Russo era a cidade de Petrogrado, né? A cidade de Pedro, né? E então, voltando, o exército russo, imperial da Rússia, estava tão enfraquecido que quase todas as batalhas que eles participaram na Primeira Guerra, né, ou na época como era chamado de a Grande Guerra, a maioria eles perderam, né? Uma curiosidade é o Czar Tank, né, um enorme veículo que seria inútil no campo de batalha, né? Então, o Nicolau II tinha umas ideias megalomaníacas, sendo que o exército dele estava defasado, né? Era tipo um tanque canhão assim enorme que seria completamente inútil, né? Seria um alvo fácil, né? Então, e ele em 1917 ele saiu, né?
E, como falei, Nicolau II foi assassinado, sua família também, né? E a curiosidade era a história da Anastácia, que toda moça lá na época falava que seria Anastácia, né? Todo mundo quis se passar, né? Todas as moças quiseram se passar por Anastácia, filha do Nicolau II, mas é óbvio que ela tinha morrido, né? Quando os revolucionários mataram a família imperial russa. Então, os filhos Romanov, né? E voltando, ela só saiu, apesar de que somente a Rússia só saiu, né? Em 3 de novembro de... 3 de março, desculpa. Saiu formalmente 3 de março de 1918. Ela saiu formalmente da guerra, da Primeira Guerra, né? Com o Tratado de Brest-Litovsk. Os termos do Tratado de Brest-Litovsk eram humilhantes. Mesmo Lenin defendendo a paz, chamou o tratado de paz vergonhosa, né? Porque ele queria um tratado de paz que fosse ao mesmo tempo sem perdas territoriais e sem indenizações, né? Ou seja, era um tratado de paz meio realista, né? E ele chamou esse tratado de paz vergonhosa. Através deste, a Rússia abriria mão do controle sobre a Finlândia, países bálticos, ou seja, Estônia, Letônia e Lituânia, Polônia, a Bielorrússia e Ucrânia, bem como os distritos turcos de Ardahan e Kars, e o distrito georgiano de Batumi, antes sob seu domínio. Esses territórios continuaram um terço da população da Rússia, 50% de sua indústria e 90% de suas minas de carvão da guerra e a entrada de carvão, né? E depois, quando o Império Russo saiu em 17, no lugar veio a entrada dos Estados Unidos na Grande Guerra, na Primeira Guerra, né? Chegava ao fim o Império Russo e foi fundado em novembro de 1721, encerrou em 2 de março de 1917 ou 15 de março de 1917, dependendo do calendário que você está usando, gregoriano ou juliano, né? No lugar surgiu a República Russa, que durou apenas 8 meses e foi dissolvida com a Revolução de Outubro e foi substituída pela República Socialista Federalista Soviética da Rússia. Oficialmente era administrado pelo governo provisório russo, apesar de, na verdade, o real poder ser dividido com o soviete de Petrogrado, ou seja, capital do Império Russo, né? Depois ocorreu entre 7 de novembro de 1917 a 25 de outubro de 1922, ou 26 ou 16 de junho de 1923, a Guerra Civil Russa. Lembrando que em 1917 houve duas revoluções. A Revolução de Fevereiro, que queria depor já o Nicolau II, e a Revolução de Outubro, né, como falei, né, no mesmo ano. Aconteceram duas revoluções. E nessa Guerra Civil Russa foi entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, terminou uma espécie de um empate. Porém, em 22 foi estabelecido a União Soviética. A vitória do Exército Vermelho foi na Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Azerbaijão, Tuva e Mongólia exterior. A vitória do Exército Branco, são movimentos de independência na Finlândia, Estônia, Lituânia e Letônia, Polônia. As consequências foi a consolidação dos bolcheviques no poder na Rússia. Outros são o surgimento, como eu falei, da União Soviética, o enfraquecimento das dissidências no interior do território russo, crise de abastecimento que resultou na morte de milhões de pessoas de fome, enorme saldo de mortos que, segundo diferentes levantamentos, aponta morte entre 4 a 10 milhões de pessoas. Abertura da economia do país como forma rápida de recuperação da economia russa, né? Então, lembrando que quando teve a Revolução, o Lenin prometia paz, terra, paz, pão
paz, pão e terra, né? Mas é óbvio que foi uma luta, tiveram que lutar, como eu falei, né? Em 1921 foi criada a NEP, nova ordem econômica, em 21. Já no fim já da Guerra Civil, né? Houve a abertura aos capitalistas, entrada de capital estrangeiro, investimentos no setor privado, pequena liberdade para o comércio de excedentes, produção agrícola. E aí, depois disso, com a vitória, como eu falei, na Guerra Civil Russa, né? O Trotsky e o Lenin, porque o Lenin ele depois sofreria um atentado, ele ficou na cadeira de rodas e tudo mais, né? E aí ele ficou lá e morreu em 24, foi uma prematura e quando o Lenin morreu em 24, que foi o primeiro líder, né? O Trotsky e o Stalin, disputaram, né? O Stalin já tinha uma certa influência no partido lá russo, socialista russo, e ele era tipo secretário do partido, mas muita gente que era daquele partido não queria ele no poder. Porém, ele acabou ganhando, né? Eles usou a influência dele de secretário para colocar muitos inimigos internos do partido para fora do partido e acabou se consolidando como principal líder do partido, né? E acabou exilando o Trotsky, que era para ser o líder, né? De verdade, não o Stalin. Ele acabou se exilando no México e em 1940 ele acabou cometendo suicídio. Não foi suicídio, ele acabou sendo assassinado, né? No México, né? Ele teve até um caso com a. Teve um caso com a Frida Kahlo, mas acabou sendo assassinado. E essa história aí da Revolução Russa, né? Que eles erraram o país, né? O Marx e o Engels acharam que a Inglaterra seria o primeiro país a se tornar um país socialista da história, né? Por causa que era um país mais desenvolvido e tudo mais. Já tinha uma classe operária mais desenvolvida, já tinha um sistema capitalista mais desenvolvido, né? Porém, na prática foi a Rússia, né? Por causa da dura realidade vivida pelo povo russo no começo do século passado. E a própria Primeira Guerra, antes que eu termine, acabou criando uma crise de desabastecimento, né? O que gerou mais descontentamento, porque muitas pessoas, a maior parte dos recursos do Império Russo iam pro exército mesmo lá da Rússia, então com certeza desagradou muito, né? Gerou mais protestos contra o Nicolau II, né? Então, esse é o vídeo. Curta, comente, compartilhe e se inscrever. Falou!